E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Super Acadêmico, com mais uma aula aqui com o professor Fabiano, aula de Sociologia, nossa terceira aula de Sociologia. Na primeira aula a gente falou sobre a obra do Gessé Souza, o Elite do Atraso. Na segunda aula a gente falou sobre a obra do Weber, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E aqui nessa terceira aula eu queria falar para vocês sobre a obra do Émile Durkheim, As Regras do Método Sociológico, certo? A obra do final do século XIX, que apresenta as bases metodológicas da sociologia de Durkheim e da sociologia como um todo, apesar de que, é claro, como a maioria, como o funcionamento das ciências humanas e sociais, o método não é uma forma fechada de fazer pesquisa, mas é muito mais uma coisa desenvolvida pelo pesquisador diante do objeto que ele tem. Antes de começar, eu queria que você se inscrevesse no canal, desse um like no vídeo, partilhassem, comentassem também. Quanto mais comentários, quanto mais inscritos, quanto mais likes no vídeo, mais o canal se expande, está chegando perto aí de 100 inscritos, eu espero que a gente consiga passar essa meta dos 100 inscritos. E aí a gente pode pegar e elaborar cada vez mais aulas sobre mais temas, a depender também dos comentários que vocês têm. Bom, vamos lá. Bom, o Émile Durkheim é um dos pais da sociologia, junto com o Max Weber, que a gente já viu, o Karl Marx também, que a gente não viu ainda nada dele, mas já falei alguma coisa em outras aulas, de atualidades e de filosofia, eu acho, mas atualidades com certeza eu devo ter mencionado. Tem também o Vilfredo Pareto, também, pode ser considerado um dos pais da sociologia, e tem o Georg Simmel também. São todos pensadores mais ou menos contemporâneos, no final do século XIX, começo do século XX. E assim, um traço em comum que eles têm é a busca de uma afirmação da sociologia como ciência, certo? Um dos grandes problemas que tinha a sociologia ao nascer, quando foi criada a palavra sociologia pelo Augusto Comte, é que se confundia muito sociologia com uma espécie de literatura ou filosofia social. E como era uma época muito assim, muito exigente em relação ao que era realmente ciência, então esses primeiros sociólogos se esforçaram muito para demonstrar a cientificidade da sociologia, certo? Que o grande problema, a grande questão inicial da sociologia e de outras ciências sociais e humanas nessa época, século XIX, é que, por princípio, o que era considerado ciência é aquilo que podia ser quantificável, podia ser calculado, podia ser reproduzido, com os princípios parecidos com as ciências exatas e ciências da natureza. Inclusive o Augusto Comte, que também é inventor da palavra sociologia, foi quem meio que instalou essa maneira de ver as ciências com o positivismo. Mas, avançando nessa coisa histórica da sociologia, o Durkheim ele vai se esforçar muito para descrever o que seria o método sociológico, o que seria a metodologia numa ciência da sociedade, já que o pesquisador, que é o sociólogo, ele faz parte da mesma sociedade, então haveria sempre o problema de estabelecer o que é exatamente que está sendo observado na sociedade e como observar, e refletir sobre um evento, um fenômeno, um fato na sociedade, quando o seu ponto de vista é de alguém que está dentro daquele mesmo objeto de pesquisa, certo? Então, com essa obra, Regras do Método Sociológico, ele estabelece algumas regras, são basicamente 3, e são muito difíceis de se colocar em prática mesmo, porque de fato a própria crítica do século XX a respeito da sociologia, como a sociologia se desenvolveu como ciência, é que você não tem como ter esse controle todo, esse controle positivo, esse controle racional e quantificável sobre os eventos da sociedade. Se isso fosse possível, a gente teria uma sociologia só, um pensamento sociológico só,
e todas as sociedades aplicando as regras, né, e as leis, que não tem, mas as teorias transformadas em leis, de uma ciência sociológica, uma ciência social plena, no sentido positivista, não haveria mais problemas, né? Todos os problemas da sociedade já teriam sido resolvidos. O que se tem, na verdade, é um avanço, né? Uma progressão do conhecimento sobre as sociedades, as diferentes sociedades, né? Que aí tem o papel da antropologia, relativizando muito essa coisa do que é a sociedade. Né? As sociedades são diferentes, povos diferentes, culturas diferentes. E aí, com esse conhecimento sobre a sociedade, há como fazer, há como delinear maneiras de agir na sociedade, nessa sociedade, para que ela se torne mais harmônica, né? Que ela se torne mais eficiente, sei lá, seja lá qual for o princípio, seja lá qual for o objetivo daquela sociedade. Né? Por isso que a utilidade da sociologia, principalmente a sociologia americana, né? Norte-americana, foi muito eficaz nisso. Durante o século XX, toda a produção sociológica estadunidense foi voltada para dar subsídios, informações para políticas públicas, né, ações governamentais, ações empresariais, justamente porque, por esse princípio científico do quantificável, dava muitos dados e informações para a tomada de decisão. Bom, nesse livro, Regra do Método Sociológico, o Durkheim estabelece que, para se estudar qualquer fenômeno na sociedade, você precisa primeiro estabelecer o que é um fato social, certo? Porque é o objeto, para ele, da sociologia. O objeto da sociologia seria um fato social. O que é um fato social, certo? E aí que a gente pode pensar várias coisas. E aí ele diferencia fato social de um fato não social, né? Um fato individual, por exemplo. Ele diz, o fato social, ele é geral, certo? Então, acontece em níveis diferentes em qualquer sociedade, em qualquer momento. Então, por exemplo, ele vai dar como exemplo que as leis, né, existem, seria o direito, em qualquer sociedade e em qualquer época. Certo? Então, desde uma sociedade simples, tribal, simples já é um termo pejorativo, no sentido de julgar uma outra sociedade simples pelo ponto de vista da gente, né? Mas isso aí é uma visão muito mais antropológica e relativista, mas a ideia é, mesmo uma sociedade tribal com poucas pessoas, né, com recursos pequenos, né, com bens materiais poucos, o que a gente considera simples do nosso olhar de sociedade urbana, né, essa sociedade vai ter regras, certo? E esse conjunto de regras, ao ser aplicada aos indivíduos, faz com que os indivíduos obedeçam essas regras. Daí a ideia de lei e direito, né? Punição. Certo? Então qualquer sociedade sempre tem coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer, e quando você não faz, né? Ou quando você faz o que não pode, né? Ou não faz o certo, você tem algum tipo de punição, algum tipo de sanção, ele chama de sanção, né? Sanção social. Certo? Então isso aí ele vai dizer que é um fato social geral, isso é geral, acontece em todas as sociedades. Certo? Então isso aí é um elemento. O outro elemento que ele diz é que o fato social ele é coercitivo. Quer dizer que os indivíduos numa sociedade são obrigados, por coerção do meio, a atuar daquele jeito, a atuar dentro de um certo parâmetro, né, um certo conjunto de regras. Sendo que, se esse indivíduo ele não atua de acordo com o esperado, ele sofre sanções, certo? Então, cai na questão do direito também, mas aí é na questão do efeito da regra sobre o indivíduo. Então, por exemplo, obedecer regras de vestimenta, certo? Não vou dizer se vestir, porque tem sociedades, as sociedades têm uma noção de vestimento do que é se vestir diferentes, certo? Isso pode ser relativizado, mas no entanto, em toda a sociedade existem regras de vestimenta, né, de comportamento social sobre o vestuário. E aí os indivíduos, eles são coercitivamente, né, levados a seguir essa regra, certo?
E aí você pode pensar assim, ah não, mas a pessoa pode andar sem roupa. Pode, beleza, mas aí vai sofrer sanção. E aí mais as crianças não sofrem sanções, sofrem à medida que vão crescendo, que aí é o processo de socialização. A socialização nada mais é do que o processo de coerção do sistema social sobre o indivíduo. Certo? Então a criança, à medida que ela vai crescendo, ela é cada vez mais inibida a exibir a sua nudez. Certo? A nudez da criança vai deixando de ser inocente à medida que a sociedade vai dizendo que não é inocente, vai colocando a malícia, digamos assim. Então isso é um processo coercitivo, que vem de fora para dentro, né, da sociedade para o indivíduo. Então esse é o segundo elemento do fato social. E, bom, além de ser geral e coercitivo, o fato social também pode ser normal ou patológico, certo? Então, qual a diferença disso aí? Ele vai dizer que uma sociedade, todas as sociedades têm certas coisas, que é o geral, né? Sendo que quando certa coisa acontece de maneira fora do controle, que impede o funcionamento da sociedade, se torna patológico. O exemplo melhor disso seria a criminalidade, certo? Então, em qualquer sociedade existe criminalidade, daí o fato de toda sociedade ter direito e lei. Mas quando a sociedade passa a ter tanta criminalidade que a sociedade deixa de funcionar, certo? As instituições da sociedade deixam de funcionar, o governo, a família, né, a polícia, seja lá quais forem as instituições que conduzem a sociedade ao seu funcionamento dito normal, aí se torna uma patologia, no sentido de doença mesmo. Bom, esses são os três elementos fundamentais, né? Então, segundo ele, identificado, né, a generalidade, coercitividade, né, a normalidade de um fato, esse fato podendo ser enquadrado como social, aí ele pode ser estudado pela sociologia, certo? Um exemplo que ele tenta aplicar, né, do método dele, de um fato social, né, que se transformou em outro livro muito famoso dele, que é o suicídio, certo? Então, ele estuda o suicídio não como um evento psicológico, de natureza individual, certo? Eu sempre digo em aula, eu sempre dizia em aula quando falava sobre isso, se o indivíduo tenta se matar, tenta tirar a própria vida e não consegue, aí não é um fato social, certo? Isso é uma coisa a ser estudada, a ser tratada pela psicologia, pela psiquiatria. Mas os suicídios bem-sucedidos, transformados em estatísticas, passam a ser um fato social, porque se enquadra nas três características, né? É geral, porque em qualquer sociedade tem suicídios, apesar de serem de tipos diferentes, que é o que ele vai na obra dele desenvolver. A obra dele, o suicídio, ele desenvolve os tipos de suicídio. É coercitivo, certo? Então, o indivíduo, se não tiver socializado, ele não é capaz de tirar a própria vida porque não tem essa noção, certo? A noção da vida em sociedade, do que seja que motivou o indivíduo a se matar, seja por uma razão egoísta, por uma razão altruísta, por uma razão anômica, que são os três tipos de suicídio que ele desenvolve na obra dele, o suicídio, só é possível dentro de um sistema social. E a normalidade patológica é um fato normal, né? Existe, e quando está em excesso se torna patológico, certo? Então, se tem uma sociedade com uma porcentagem, uma taxa de suicídio muito alta, é sinal de alguma patologia na sociedade, não nos indivíduos, certo? Que aí, assim, para uma compreensão pessoal que você possa ter, que eu possa ter, sobre a sociedade, sobre o que é a sociedade, sobre o que é o indivíduo, você pode pensar que quando você ouve falar sobre alguém que tentou se matar ou que se matou, e alguém tenta qualificar isso aí como um problema do indivíduo, é bom você pensar duas vezes antes de aceitar isso aí. Porque normalmente advém da sociedade a problemática, certo? Ou é uma sociedade que impôs muitas regras, que levou o indivíduo a suicidar, que é o caso do suicídio altruísta, ou é uma sociedade que impôs ao indivíduo um processo de individualização muito grande e ele não consegue realizar essa individualização e por isso acaba se matando, é o indivíduo, é o suicídio egoísta. Ou a sociedade não oferece regras suficientes, normas suficientes, para que o indivíduo alcance os objetivos individuais dele. Certo? Então é uma coisa assim,
É um suicídio, é um tipo de suicídio bem complicado, que assim, é o mais lembrado, né, da obra dele. Que é a ideia de que você tem uma sociedade que diz que o indivíduo tem que se realizar, mas ao mesmo tempo não dá os meios para o indivíduo se realizar. E aí você tem um suicídio anômico, certo? De anomia, de falta de normas, falta de regras. Então é bem assim, interessante, tem gente que concorda, tem gente que discorda, né, dos resultados da obra dele, mas é a aplicação do método, certo? O método que ele desenvolveu, ele aplicou nessa obra e funciona até certo ponto, certo? Por mais que não explique tudo, mas explica uma boa parte de um evento, né, de um fato social. E aí, por aí vai, né? Então, se você tem apreço por metodologias clássicas, né, o tipo de metodologia formada pelo Emil Durkheim, funciona muito para você estabelecer qual é o seu objeto de pesquisa de maneira clara, para saber exatamente se o que você está pesquisando é objeto da sociologia mesmo, ou se não é, certo? Né? Se é um fato geral, se é coercitivo, se pode ser normal, patológico, certo? Então, eu recomendo a leitura, não é um livro grande, tem muitos resumos também, aqui na internet você acha muitos resumos, muitos comentários, e aí com essa base aí você pode ver se algum evento na sociedade está sendo realmente passível de ser estudado pela sociologia ou se é outra ciência que tem que estudar, certo? Bom, eu queria terminar pedindo vocês para comentarem o vídeo, né, dizendo se vocês gostaram, não gostaram, o que é que faltou, certo? Coloca aí nos comentários aqui do vídeo, certo? Eu respondo também em redes sociais, mas colocando aqui no vídeo é legal porque cria a circulação dele, a mobilização dele, né? E quanto mais o vídeo é comentado, né, e recebe visualizações, mais ele circula, certo? Então é assim que funciona a rede. Eu não tenho como pegar e impulsionar o vídeo pagando, certo? Então tem que ser muito na questão da rede mesmo, no sentido de rede orgânica, que é um conceito de Durkheim, orgânico. A gente fala isso em outra aula. Se inscreva aí no canal, dê um like e dê uma olhada nos nossos livros também, né? Meus livros estão aí na descrição também aí, no clube de autores. Até a próxima aula.